Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã de luz e de esperança, rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça e que sintamos abraçados por estes amigos que oram e cuidam do nosso pensamento com tanto carinho, com tanto amor, para que a gente possa ter uma ascensão espiritual de forma mais progressiva. Hoje nós vamos ler as perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a de inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevarmos acima da terra, a terra da vida, para compreendermos que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de si. Se percrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora. Os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos dessegramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é a vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto verá podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessas vidas ao vosso parecer tão cheios de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto que lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Suponde então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de miséria um de seus filhos. Não será egoístico de desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corporal. Mães, sabei que o vosso filho bem-amado estão perto de vós, sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe em vos sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas.
Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Queridos amigos, convido a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, a fim de que o Mestre amplie a nossa compreensão espiritual em relação à lição de hoje. Ajude-nos, Jesus, a sentir a grandeza das leis de Deus, que regem todo o processo de nosso crescimento espiritual. Que Deus, nosso Pai, junto a Jesus, nosso divino Mestre, irmão maior, que todos nós sejamos amparados pela sua força, seu amor, seu evangelho, esse luzeiro que ilumina as nossas consciências. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, muitas vezes nossas palavras não condizem com aquilo que Deus nos oferece. Ignorantes ainda das leis divinas e presos ainda ao mundo da matéria, muitas vezes revoltamos com aquilo que nós não deveríamos mais revoltar. Nós sabemos que dentro da pluralidade das existências, todos nós precisamos de reencarnar, pois a finalidade da reencarnação é expiação, é aprimoramento progressivo da humanidade. E sem isso, onde estaria a justiça? Que justiça? A justiça de Deus, onde cada um de nós temos sido convidados a rever os nossos atos, nossos pensamentos, e cada existência nós temos tido a oportunidade de melhorar a nossa forma de compreender e de sentir a vida. Nós sabemos que as reencarnações sucessivas é o convite para que a gente entenda o que seja bem-aventurado, que é um espírito puro, e ainda não somos. E nós falamos hoje da perda de pessoas amadas, muitas vezes das mortes prematuras que nós ainda não aceitamos, é que nós não olhamos o outro como espírito, e nós não nos vemos também com um período programado aqui no planeta Terra. As perdas de pessoas amadas são justamente a força das leis de Deus que nos permite voltar para estarmos um tempo junto àqueles espíritos que desejamos ressarcir com eles ou de alguma forma contribuir com seu bem-estar. Não somos convidados a viver no mundo para sermos castigados, punidos ou escravizados. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos acima da terra, acima desse mundo em que vivemos, achando que tudo termina com a morte. Nós não conseguimos ainda entender a grandeza da justiça divina em nossa vida, por isso que muitas vezes nós julgamos, nós avaliamos e nós não aceitamos. Nada se faz sem um fim inteligente, amigos. É preciso que a gente conheça qual é a razão de tudo que nos está à nossa volta. E a maior razão nem sempre nós compreendemos, que é de sermos bons, de vivenciarmos o bem, de praticarmos a prática da caridade. E nada se faz sem um fim inteligente. Então nós sabemos que a reencarnação, ela tem um tempo programado. E hoje nós estamos vendo que esse tempo é tão desconhecido e nós temos trocado pelas futilidades do mundo. E é melhor que muitas ocasiões a morte seja vista, seja compreendida, que ela não é o fim. Ela não é a pior coisa que acontece. A morte, muitas vezes, ela é preferível do que tantos casos que nós temos visto, tantas situações lamentadas pelos pais, ver um filho num ambiente difícil, vivendo, buscando caminhos contrários ao caminho do bem. Nós não somos vítimas da fatalidade,
mas todos nós temos que viver o tempo necessário. Às vezes nós confundimos esse tempo, e eu sei que isso dói para os corações paternos e maternos, quando um filho vai muito jovem ainda, uma criança, um adolescente, bebês, e a gente fala, mas por que, meu Deus? Por que isso? Porque aquele espírito, muitas vezes, ele precisava só daquele tempo. Ele não precisava de ficar preso a um corpo. Ele veio para resgatar, muitas vezes, aquilo que ele deixou pendente em outras existências. Ninguém é vítima da fatalidade, meus amigos. Todos nós temos uma programação. E a programação, quando é rompida, por exemplo, no caso de um suicídio, nós temos que resgatar para viver aquele tempo que ainda nos faltava. A educação tem nos ensinado o valor do Evangelho em nossa vida. Aproveitar as oportunidades para evangelizarmos os nossos filhos, dar a eles a compreensão da vida imortal, mostrando a nossa eternidade, a nossa imortalidade. Nós precisamos sair dessa visão estreita que o Evangelho nos fala, que estamos aprisionados a todo tempo só na matéria. Nós não queremos desenvolver isso também no pensamento daqueles a quem amamos, mostrando para todos eles que nós desencarnaremos, nós retornaremos à casa do Pai. Existem muitas reencarnações diferentes neste mundo e há sempre uma vantagem a retornar na Terra para cumprir o seu papel, para vencer as vantagens que a vida nos oferece, mas sem nenhuma vantagem para vivermos na ociosidade, nas vaidades humanas, no luxo, e é preciso que a gente então venha regozijar com Deus, alegrar quando nós compreendemos que não somos do mundo. As nossas esperanças não são realizadas todas aqui no mundo material. Muitas vezes a nossa esperança é de encontrar com um espírito, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que vai nos auxiliar a vencer as nossas lutas, especialmente os nossos hábitos enfermiços. Nós precisamos aprender a não queixar, porque tudo o que acontece em nossa vida está ligado às leis. E Deus nos concede sempre novas oportunidades para voltar à Terra, para ressarcir com aquilo que nós não tínhamos conseguido ainda. Queridos amigos, o egoísmo tem nos trazido tantas dificuldades. E muitas vezes nós queremos que um filho, por exemplo, um filho doente, que está ali para vencer uma prova, e nós muitas vezes queremos que esse filho permaneça conosco, não seria o pensamento egoísta? Todos nós não somos convidados a viver aprisionados no corpo. Tanto é que quando chega uma certa idade da vida, na fase do idoso, aquelas pessoas dizem assim: nossa, eu já estou cansado de viver. Porque ele está sentindo que ele está trazendo dificuldades para os outros, muitas vezes sentindo esse peso no coração, porque as pessoas fazem muitas vezes de irmãos que estão cansados, que nós estamos dando trabalho, que aquela pessoa está dando trabalho. Nunca olhamos aquilo como uma oportunidade para nós aprendermos a dividirmos, a sermos solidários, a entregar nosso coração a estes espíritos que tanto amamos. E nós, muitas vezes, precisamos sair desse estado egoísta. Às vezes eu também quero retornar ao mundo espiritual, porque eu não compreendo o valor da dor, o valor de estarmos ainda no corpo. E hoje a gente vê que essa relação é tão complexa.
porque nós não sabemos o valor do relacionamento, o valor de ter um espírito junto de nós. E é por isso que o Evangelho desta manhã vem nos convidar a entender quando ele diz assim: essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Essa é a dor que muitas mães, que todos nós, ainda choramos porque falam: mas nunca mais vou ver meu filho. Como, gente? Nós veremos esse filho ou nós sentiremos a presença desse filho junto de nós quando nós entendemos que nós fizemos o que nós podíamos, amamos da nossa maneira de ser, oferecendo a eles tudo aquilo que nós tínhamos conquistado nesta reencarnação. E o Evangelho nos traz uma recomendação bastante expressiva para todos nós. Mães, mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Isso é uma bênção para todos nós. Eles se aproximam de nós e nós muitas vezes não o vemos ou não o sentimos, porque estamos mergulhados na sombra dos nossos egoísmos, de ver a vida apenas no campo material. E o Evangelho nos diz: sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Como é difícil para um espírito ver uma mãe revoltada e ele sentindo-se livre, livre daquela matéria que o aprisionava. É preciso que todos nós, nesse momento em que estamos vivendo, de tantas dores, de tantas dificuldades, que compreendamos o papel da vida espiritual e que nós possamos ouvir as pulsações do nosso coração a chamar esses entes amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vos sentireis fortes consolações, pois essas consolações cercam as nossas lágrimas, e nós vamos sentir as aspirações grandiosas que vão nos mostrar o porvir que o soberano Senhor prometeu. Jesus entregou a sua vida material para nos atender, para mostrar a imortalidade, para nos mostrar o caminho venturoso do amor, da paz. Todos voltaremos ao regaço divino de nosso Pai, porque a vida não é a vida do homem material, a vida é a do Espírito. Tenhamos fé e coragem e aproveitemos todas as oportunidades que temos para estar juntos com estes Espíritos, a fim de que saibamos amá-los como eles são. E se aquela criança que chegou e você não pode ficar com ela muitas horas ou muito tempo no colo, lembrai-vos que ele ainda continua a ser grato, mesmo que você não tinha tido tempo para estar com ele, mas ele teve tempo para estar com você durante 9 meses, renovando as suas energias estruturais do perispírito, renovando todo o seu corpo perispiritual, porque você lhe permitiu reorganizar o seu perispírito, sentindo o valor da programação reencarnatória. Nunca pense que você perdeu um filho, um ente amado. Jamais você perde. Nós vamos e voltamos e nos fortalecemos em nossos laços divinos e imortais. Que Jesus conforte os corações de todas as mães, de todos os pais que ainda querem sentir o calor vivo do corpo, mas sintam os mananciais divinos do amor que sustenta e perdura por toda a vida. Que assim seja. Amado Jesus, que possamos receber o passe nesta manhã. Envolvei, Jesus,
os nossos pensamentos na esperança e na fé. Levai esse lenitivo, Jesus, a tantos familiares que necessitam deste amparo, aqueles que ora se encontram nos hospitais, Jesus, que eles sejam agraciados pelo seu amor. Fortalecei toda a família, Jesus, e a nossa família universal. Fluidifica a nossa água, que aqui colocamos com a esperança de receber o lenitivo dos amigos espirituais. E guarde em seus corações a recomendação divina: eu estarei convosco por todos os tempos, que assim seja. Recebam com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.